grande debate começando neste momento. Quadro que é um grande sucesso na CNN americana. Aqui nós temos como objetivo também apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Cris, roda a vinheta, vamos lá. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. O presidente Jair Bolsonaro, que falou agora há pouco no Palácio da Alvorada, ele convocou os maiores empresários do Brasil a jogarem pesado contra os governadores, principalmente de São Paulo, João Dória, para que os estados reabram a economia e evitem o lockdown. Começo com você, Tiago. Essa pressão para João Dória relaxar o isolamento social aumentou. Qual é a sua visão desse embate? Coutinho, bom dia novamente, bom dia Gisele. A visão que tenho sobre esse debate é muito simples. O presidente está com um dilema político eleitoral, ou seja, político/eleitoral, com o governador João Dória dentro do espectro eleitoral deles, ou seja, do centro para a direita. Agora, sabe o que me conforta, Coutinho? É quando, antes mesmo de entrarmos no ar, eu vejo uma liderança que também é de centro para a direita, como o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Isso sim é a figura de um líder. Argumentou, respondeu com educação aos jornalistas, disse e explicou qual o seu plano. Se é um plano, ele deve ser trazido a público para um bom debate. Essa é a figura da liderança. Esse ponto é fundamental para que nós possamos entender o Brasil não hoje, mas para o futuro. Quando o presidente da República está com esse, e é por isso que deixei a frase anteriormente, nessa luta contra seres imaginários, todos são inimigos dele, a imprensa é inimiga dele, o presidente do Supremo Tribunal, ou na verdade o Supremo Tribunal, é inimigo dele. A Câmara dos Deputados era inimiga, porque parece que agora eles estão flertando novamente. Achei bonitinho até, acho simpático, no momento de pandemia, as pessoas se conversarem. O que nós temos? Nós temos uma grande luta, uma grande coisa persecutória, que parece que vai sendo a linha do presidente da República na sua geração cotidiana de conflitos. Tudo se passa a mão na cabeça do presidente. Ele é muito espontâneo. Não, ele não é espontâneo, ele é grosseiro. O nome é esse. Falta-lhe educação. E é muito triste que isso venha de um militar, que, em regra, são pessoas educadas, que são pessoas que têm um trato público, hoje no Brasil, muito decente. Não basta só a grosseria, basta também, o que nós verificamos é que o presidente da República, cotidianamente, não respeita a imprensa. Porque uma coisa é violar a liberdade de imprensa. Não respeitá-la é fazer dessa barbaridade algo com outro espectro, com uma outra característica. É sempre a agressão. A pergunta que não sabe responder gera a agressão. Então eu vejo um Paulo Scaff, um homem de direita, e o presidente Jair Bolsonaro, e eu vejo um líder em um e vejo grosseria em outro. Então precisamos só entender isso. Deixa eu passar para a Gisele com a mesma pergunta. Como é que você vê essa reunião do presidente Jair Bolsonaro com empresários, incluindo o Paulo Scaff, e pedindo essa pressão para cima de governadores, em especial o governador de São Paulo, João Dória? O presidente segue nessa tentativa justamente de passar e sensibilizar os governadores, assim como fez na semana passada ou no começo dessa semana, em que ele visitou o STF também acompanhado de empresários. Então, o presidente traz os empresários justamente para fazer essa apresentação da situação fática, do drama que sofre a economia e justamente da preocupação com as consequências que advirão justamente desse isolamento que está sendo imposto e com bastante rigor aqui em São Paulo. O governador João Dória havia dito que pode ser que haja flexibilização nas próximas semanas, mas também que ele não descarta, neste momento não haverá lockdown no estado, mas ele não descarta essa possibilidade. É natural a preocupação do presidente com o estado de São Paulo, já que o estado que lidera, infelizmente, em números bastante negativos de mortes e de contaminados também. Então, o presidente, assim como fez com o Supremo Tribunal Federal, ele vem
para fazer essa apresentação da sua preocupação e ali na sua fala, inclusive, mais uma vez reitera que, no seu entendimento, ele gostaria que esse isolamento fosse vertical e não horizontal, que se coubesse exclusivamente a competência ao governo federal, que o isolamento teria outros critérios, teria outras bases, mas que diante dessa competência concorrente, ele então falou em diálogo ontem ou antes de ontem, então ele vem dar esse início de conversa e de apresentação das suas manifestações, das suas ponderações, para fazer essa aproximação e essa tentativa de apresentar uma possibilidade de flexibilização ou essa transição do isolamento horizontal para o isolamento vertical, que é uma vontade manifestada pelo presidente desde o começo da pandemia. Muito bem. Tiago, chamar o governador e jogar pesado é uma forma de conversar ou não? Gotino, dentro dos jogos políticos é possível que seja, pode ser interpretado assim. Jogar pesado não é a agressão, não é a extorsão política, é simplesmente ser firme em suas posições. Eu vejo de uma forma, mas dentro da linha da possibilidade, não da probabilidade. Provavelmente, o presidente da República, ele pretende que o empresariado, e acho interessante, né? Só se ouve o empresariado. Lideranças comunitárias, setores menos ricos, não são ouvidos. Os banqueiros e os empresários atravessam a esplanada, participam de reuniões sigilosas. Mas eles não são os maiores empregadores? Eles são os empregadores e os empregados, Gotino. O Brasil é só de um lado? Eu acredito no empresariado livre, no empresariado que possa cavalgar a economia de uma forma absolutamente livre. A minha pergunta é, o Brasil não vive só de um lado. Ele não governa apenas para alguns, é para todos que o governo deve lançar as suas ações. Então, eu vejo que o presidente Jair Bolsonaro pretende uma coisa, mas quer usar a pretensão dos empresários, que são pretensões legítimas e pretensões muito mais claras, planejadas e inteligentes, porque são os empresários que estão fazendo o papel de governo agora. Vejam só, o Paulo Scaff e a Fiesp aqui em São Paulo têm um plano muito mais claro, têm ideias muito mais claras sobre uma possível abertura. Eu gostaria de perguntar para o doutor Paulo Scaff, inclusive, se o plano é para agora, se é imediato, se é agora no meio da pandemia. Creio que não, no pico da pandemia, perdão. Então, vejamos só que existe uma liderança, sim, no Brasil, no espectro centro-direita. Centro para a direita, não centro-direita. Centro para a direita. Mas o diálogo é fundamental. Não adianta eu abraçar o Rodrigo Maia e algumas horas antes falar que ele está querendo acabar com o Brasil. Nós precisamos parar com isso. Por isso que eu falo dos seres imaginários e das perseguições lisérgicas que muitas vezes vão aparecendo pelas palavras e atos do presidente. Gisele, falta plano para o governo federal? O governo federal está trazendo os empresários e trazendo, então, portanto, a iniciativa privada para auxiliar, o que é extremamente importante, e ouvir também as pessoas e as comunidades, sem dúvida nenhuma, é importante. Por que é que essa reunião aconteceu neste sentido e com essa participação de empresários? Justamente por conta dessa apresentação deste plano. É um plano que já havia sido comentado, já havia sido apresentado pela Fiesp, então agora um plano que propõe essa abertura em 45 dias, mas, logicamente, um plano que traz, então, uma extensa exemplificação de protocolos. Ele foi elaborado com base nas experiências de 14 ou 15 países. Então, reuniu as melhores práticas, fez ali, então, um manual e o que o Paulo Scaff, então, sugere é que os municípios tenham autonomia justamente para poderem adaptar esse plano às suas realidades locais. Então, é muito importante, sim, que o governo seja auxiliado pela iniciativa privada neste momento em que estamos combatendo um inimigo comum, e os empresários é muito importante que participem. Por quê? Porque justamente são os empregadores. Então, são as empresas, os empregadores e também o setor público que precisarão adotar esses protocolos rígidos de higiene, todo esse regramento, justamente para que
possa ser feito em algum momento, porque é certo que teremos que flexibilizar, isto é uma certeza. Sem dúvida. A definição é só quando. Então, tomada essa decisão de início, começaremos a flexibilizar na data determinada pelo gestor. Então, este plano é uma apresentação da iniciativa privada de um estudo feito, uma possibilidade. Esse é um plano que pode, inclusive, Tiago, nós ontem sugeríamos uma reunião entre o presidente, governadores, seus assessores técnicos, pode ser, inclusive, um dos planos a ser estudado com as devidas cautelas e também com as adaptações para cada região, para que possa, então, começar a haver essa discussão da flexibilização. Gisele, você falou agora sobre essa conversa entre o presidente e governadores. Vamos ver o que falou o presidente Bolsonaro na reunião com os empresários. Vamos lá. A gente vai recolocar a fala do presidente, estamos posicionando aqui, depois a gente ouve o governador João Dória, porque nessa fala o presidente Jair Bolsonaro mencionou o governador de São Paulo. E aí, por isso, nós colocamos essa frase: Bolsonaro tem que chamar o governador e jogar pesado. Assim que estiver pronto, a gente já coloca esse trecho da entrevista, dessa videoconferência envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Mas eu vou aproveitar já para fazer a pergunta para vocês. Bolsonaro menciona Dória. Um pouco mais cedo ontem, nós estávamos aqui ao vivo, o presidente falou em conversar com os governadores, mas depois ele sobe o tom nesta conversa e pede pressão. É possível ter esse diálogo? Gotino, começa, Gisele, pode começar. Não, pode falar. Gotino, a questão é o seguinte, é o elementar do que é liderança. Nós estamos vivendo um momento praticamente de Woodstock aqui. São todos lisérgicos. Não é possível mais nós ouvirmos uma coisa de manhã, a atitude da tarde ser outra e a live acontecer domingo e negar tudo. Na noite e negar tudo. Nós estamos perdendo o rumo, primeiro, de quem seguir. Segundo, sobre o que estão falando. Terceiro, quais são as intenções dessas lideranças. Nós estamos completamente perdidos em razão de quê? De atitudes que são totalmente contraditórias, e eu volto ao que coloquei antes no nosso debatezinho anterior, antes de entrarmos no grande debate. Não é que eu tenho uma posição diferente da Gisele num ponto. A questão é que eu tenho 3 visões diferentes no mesmo dia. Se isso acontece, isso é grave. Se eu falo na frente de um juiz 3 versões diferentes no mesmo dia, ele instaura um incidente de sanidade mental. Se eu dou 3 desculpas no trabalho do porquê do meu atraso, eu sou mandado embora. Se eu apresento 3 projetos contraditórios numa faculdade, eu tiro 0. Eu não entendo como nós estamos ainda passando pano e discorrendo sobre isso, porque é um cotidiano nesses 500 dias de governo. Vocês acham que tem cabimento chamar e acenar com a bandeira de paz e depois mandar soldados seus do empresariado para jogar pesado para alguém? Tudo isso dito em público? Vocês acham isso razoável? Pensem no que está acontecendo. Nós estamos sem rumo há 500 dias. É briga com o Supremo e, de repente, o ministro do Supremo vai conversar com o presidente. É briga no Congresso Nacional, aplaude-se manifestação que pede seu fechamento e depois abraça-se o Rodrigo Maia. Mas antes do abraço, fala-se que o Rodrigo Maia quer destruir o Brasil. Eu não estou entendendo nada. Vocês estão? A gente já vai entrar nesses 2 temas. O Thiago já queimou a largada aí. Daqui a pouco a gente vai entrar Gotino. A gente vai entrar nesses temas. Desculpa. Mas, Gisele, são muitas versões apresentadas pelo presidente no mesmo dia, na mesma semana, e isso confunde? Ou você entende que é a forma de comunicação do governo federal?
Não é a democracia barulhenta, virtuosa, a que nos referíamos ontem, justamente na fala do ministro Paulo Guedes. Tiago, realmente, vivemos um momento muito ímpar nessa situação, há uma série de incoerências, mas a gente não pode esquecer que o diálogo exige a vontade das duas partes de dialogar. Então, é preciso que haja esse movimento do governo federal em direção ao diálogo, em direção à aproximação. É preciso que haja também este mesmo movimento de encontro para o diálogo dos governadores e também dos prefeitos, enfim, dos empresários, dos líderes comunitários, enfim, de todas as pessoas que tenham essa intenção de convergir para debater, para discutir, para uma solução. Então, é preciso que todos eles debatam com essa ciência deste objetivo comum. E aí, a incoerência, ela acaba sendo, na sua crítica, precisamos ser justos, bilateral. Porque também por parte do governo de São Paulo, há incoerências, inclusive numéricas, matemáticas. Por quê? Porque o governador de São Paulo diz que 74% das atividades da estrutura econômica do Estado estão funcionando. E, ao mesmo tempo, ele faz esse discurso dizendo, pode ser que vamos flexibilizar, pode ser que sigamos para o lockdown. Então, aí a minha dúvida, quem é que está em isolamento e qual é o isolamento que estamos fazendo no estado de São Paulo? Porque se temos 75% da estrutura econômica aberta, não faz sentido que estejamos num isolamento muito rígido. Mas, ao mesmo tempo, vem o Paulo Scaff e diz, olha, não adianta que a indústria produza se o comércio não funciona, porque não há para onde escoar toda essa produção. E por essa razão, provavelmente, as indústrias, inclusive, não estejam produzindo ou estejam produzindo muito aquém da sua capacidade. Então, vem esses números que são incoerentes e aí vem a responsabilização do cidadão que não está aderindo ao isolamento, porque estamos entre 46% e 59% de índices mínimos e máximos desde 23 de março. E aí a população é responsabilizada porque deveríamos atingir 70%. Mas como é que nós vamos atingir 70% se 75% da atividade de São Paulo está funcionando? Então, esse diálogo é extremamente necessário, os números precisam ser apresentados, o planejamento precisa levar em consideração todas essas normas gerais e as especificidades dos municípios também. Existe um equívoco, Gisele, e me parece que esse equívoco, como é primordial, ele é inicial no seu argumento, ele vai contaminar deflagradamente o resto do argumento, que é o seguinte. E aí é uma questão contrária às posturas do governador João Dória. O governador João Dória fala que 70%, 75% da economia de São Paulo está em andamento, está sendo exercida. Erra o governador. E esse é um dos grandes problemas, um dos grandes dramas das discussões direita e esquerda, que é uma discussão econômica. As pessoas precisam entender isso de uma vez por todas. É porque ele não contabiliza, porque ele não pode contabilizar, porque não é contabilizável isso, que é o emprego informal. As indústrias, nós sabemos que elas existem. Nós sabemos das pessoas jurídicas, né? Dos cadastros de pessoas jurídicas, que elas existem. Mas a grande parte da população brasileira e no estado de São Paulo, uma boa parte, vive de empregos que o governo sequer sabe que existe. Então, 75% do que conhecemos está funcionando. O restante, nós nem sabemos que existe. São os camelôs, são as pessoas autônomas, são as pessoas que fazem trabalhos domésticos, são as pessoas que se colocam em risco nas ruas, fugindo da Guarda Civil Metropolitana. Por quê? Porque está vendendo a máscara ali, a luva, o cinto, a gravata falsificada. A realidade do Brasil está para além dos números oficiais. Ok. Tiago, Gisele, o presidente Jair Bolsonaro completa hoje 500 dias no cargo. Qual a avaliação de vocês? Quando a gente fez o primeiro debate um pouco mais cedo, eu pedi para vocês definirem em uma frase. A frase da Gisele foi uma avaliação positiva sobre o governo. Já a avaliação do Tiago não foi uma avaliação positiva. Então, eu gostaria que vocês debatessem esse tema, os 500 dias do governo Jair Bolsonaro. Começo com você, Gisele.
Os 500 dias do governo precisam ser divididos antes da pandemia e depois da pandemia para sermos mais justos com essa avaliação. Então, antes da pandemia, vínhamos muito bem, liderados pelo ministro Paulo Guedes, com uma série de adoção de reformas importantes, a reforma da Previdência. Houve também um protagonismo muito grande do Congresso que veio neste auxílio justamente para a adoção de todas essas reformas que eram necessárias. Os ministros nomeados foram ministros técnicos, alguns ministros excepcionais que fazem um trabalho primoroso. E justamente as relações internacionais também foram, muitas vezes, embora o Thiago critique bastante, foram bastante elogiadas. Nós conseguimos, então, participar de discussões internacionais, nós conseguimos, inclusive, estreitar laços importantes internacionais. E dentro do Brasil havia, então, essa grande expectativa de que 2020 seria um ano da decolagem do país. Então, houve essa reestruturação, toda essa arrumação de casa, uma série de cargos em comissão que foram extintos, muitas exonerações, a troca de pessoas indicadas politicamente por pessoas técnicas para ocuparem esses cargos de primeiro, de segundo, de terceiro escalão. Então, havia essa grande expectativa, essa motivação, até uma euforia do mercado para, então, essa pujança que viria, que começaria em 2020. Infelizmente, fomos acometidos, como no mundo todo, pela pandemia e agora analisamos, então, a situação do Brasil no enfrentamento dessa pandemia. Estamos aqui todos os dias fazendo debates muito criteriosos, muito rigorosos, mas trocamos um ministro da Saúde muito bom por outro ministro da Saúde também muito técnico, muito bom. Temos ministro da Infraestrutura garantindo logística, temos a ministra Tereza Cristina garantindo o abastecimento. Então, vimos enfrentando esta pandemia com muita dificuldade, como em todos os outros países do mundo, mas o nosso SUS vem se mostrando aí um sistema extremamente importante que vai sair vitorioso dessa situação. Por isso, vejo com bons olhos esses 500 dias e, de novo, com a bandeira do combate à corrupção ali aliada no governo. No todo, avaliação positiva? Sim. Ok. E você, Thiago, qual a sua avaliação dos 500 dias do presidente Jair Bolsonaro? Deixa eu respirar, Coutinho. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro, ele chega à presidência da República com a ideia dos liberais, muito fundado, porque já tinha apontado que Paulo Guedes seria o ministro da Economia. O que acontece a partir da sua eleição? Nós temos, primeiro, digamos, as duas bases do presidente da República se desfacelando. Paulo Guedes, por uma circunstância, a pandemia, o seu projeto econômico de nação é paralisado em razão da economia. E uma das guerras mais tacanhas contra, então, o grande símbolo do governo, que se chamava Sérgio Moro. E nós estamos debatendo todos os dias sobre isso. Nós tivemos, dentro da história desse governo, dentro desses 500 dias, todas as piores mensagens possíveis sobre nação. Todas. Nós flertamos com o uso da força. Vamos nos lembrar de uma coisa. A democracia brasileira, ela é vigente e ela está cada vez mais firme, mas sempre surge a ameaça velada de quebra institucional. Sempre. Isto é terrível. Isto é criminoso, em muitas das vezes. Depois, ataques entre os poderes. As reformas não vieram, até mesmo antes da pandemia. Nós não conhecíamos a reforma tributária. Alguém viu? Alguém teve notícia sobre ela? Nós não vimos a reforma política, porque quando você está fora do governo, você quer a reforma política, mas quando você está no governo, você não quer que nada mude. Nós vimos o esfacelamento da nossa chancelaria. Nós só temos boa amizade com Trump, que está caindo lá, que em breve provavelmente não será reeleito. Nós brigamos com a China, o nosso grande parceiro comercial, com agressões terríveis,
com inquérito policial instaurado no Supremo contra o ministro da Educação por racismo. Por racismo, o mais nojento dos crimes, junto com a tortura e o sequestro. Racismo. Nós tivemos depois o quê também? Nós tivemos críticas sempre a Rodrigo Maia. Críticas e mais críticas, como se o Congresso não fosse tão importante quanto a presidência da República. O presidente não está acima do Congresso. Depois, críticas e mais críticas ao Supremo Tribunal. E o eleitorado de Jair Bolsonaro criticando na figura de quem o Supremo? O ministro Gilmar Mendes. Quem que está em conversação com o presidente da República? O ministro Gilmar Mendes. Porque é figura fundamental no Supremo. Okay. Então, o que eu vejo? Eu vejo um governo que vai desfacelando as nossas melhores instituições, que vai criando adversários porque vive do conflito. As propostas fundamentais não chegaram porque agora na governança não interessam mais. E vejo racismo, ameaças à quebra institucional, ódio ao adversário político. Eu vou fazer a análise política? Claro, eu posso fazer como a Gisele, que fez a análise da Suíça. Porque essa é a grande realidade. Ódio, quando há o tempero do ódio, nada é positivo. Gisele? Eu vi pessoas irem para as ruas, eu inclusive também fui às ruas, eu vi o brasileiro mudando de posição, saindo da apatia e se interessando por política. Vejo com muito bons olhos a cada dia mais pessoas e pessoas jovens se interessando por política. Vimos uma renovação no Congresso que foi extremamente importante e passou uma mensagem muito importante para o país de que nós queremos mudança, que nós queremos gestores sérios, que nós queremos pessoas comprometidas. Vimos um presidente ser eleito numa campanha com um valor muito aquém e numa campanha muito criativa, principalmente com o uso de novas tecnologias, mostrando que o Brasil é extremamente criativo, extremamente receptivo a novas tecnologias. Vejo o Brasil como um grande país, um país que precisa desabrochar. Temos, sem dúvida nenhuma, uma série de problemas, mas vejo um presidente que se preocupa com as pessoas, que valoriza as pessoas, e é nesse sentido que avalio com muita positividade. As pessoas continuam indo para as ruas, o presidente não é um presidente de gabinete, ele vai, conversa, fala, muda, tem coragem, às vezes comete muitos excessos realmente na parte de comunicação. O presidente fala bastante, ele é bastante transparente nas suas opiniões, é muitas vezes advertido pelos excessos, trouxe as Forças Armadas para o governo num movimento extremamente positivo neste momento de combate à pandemia. Trazem para nós a sua expertise de planejamento, de logística, trazem para nós uma tranquilidade. Não vejo Forças Armadas como repressoras, vejo Forças Armadas como protecionistas. Estão lá para nos auxiliar, serviram a vida toda ao país e agora servem ao governo para comprometidos com uma causa patriótica. Eu sou defensora árdua do patriotismo, de que o brasileiro cada vez mais seja muito incentivado a participar da política, a entender de política e a principalmente cobrar de seus políticos que sejam bons gestores. Vamos lá, eu já peço também para as pessoas participarem com a gente, quem assiste a CNN agora, #GrandeDebate, você também trazendo a sua avaliação de como é que você observa os 500 dias de Bolsonaro no cargo. Você disse que a Gisele estava descrevendo a Suíça, Tiago, por quê? Porque, Gotino, vamos pensar da seguinte forma, tudo está bem. Segundo a análise que é feita a partir dos favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro, tudo vai bem. A economia ia bem, ia muito bem, mas ia bem? Veio a pandemia e percebemos que não tínhamos estrutura nenhuma e não tínhamos nem o mapeamento da população, onde 50 milhões de pessoas foram descobertas pelo governo. Ia bem? Ia bem, é claro, para o empresariado, para a classe média. O presidente é um homem que não é de gabinete? Me digam,
Quantas vezes, antes das provocações da pandemia, das provocações sanitárias, vocês viram o presidente, ou foi fato jornalístico, o presidente saindo às ruas? Me deem uma vez. Uma vez não, deve ter ocorrido. Mas me mostrem um cotidiano desse homem que não é de gabinete. Foi 1 ano. 1 ano e 2 meses até a decretação da pandemia. Me mostre o presidente cotidianamente, uma vez por semana, saindo para o abraço. Acontecia? Não. Aconteceu no Rio de Janeiro, sua base eleitoral fundamental. Aconteceu em Brasília. Vocês viram ele nas comunidades cariocas, por exemplo? Mas foi ele que criou justamente essa rotina, essa saidinha depois de da falar pandemia, com os depois da pandemia, Gisele, quando o Mandetta começa a entrar em confronto com ele, até na padaria que o Mandetta ia, ele foi para provocar. Na mesma padaria, olha o nível de discussão ginasial que nós temos. Mas ele não levou a facada justamente por estar extremamente exposto, por estar nas ruas, por estar em contato tão próximo com as pessoas. Então agora o risco passou? Esse é o argumento? Para agora você... Porque você que disse que ele é um homem de rua, que não é um homem de gabinete. Então agora o risco passou. Então por que ele quer mudar a PF por causa das ameaças? Isso que eu não entendo. Ele foi extremamente criticado justamente por ter saído e quebrado os protocolos e ter ido à padaria e ter ido à farmácia, quando havia, inclusive, a recomendação de que as pessoas não saíssem para passear as ruas, então, que Gisele, elas podiam ter esse deslocamento justamente limitado. Por que ele quer mudar a segurança do Rio, então? Esse é o ponto, né? Então, por que ele quer mudar a segurança do Rio? Se ele sofre tantas ameaças e ele sofreu um crime gravíssimo, um crime absurdo, digo, antidemocrático até, se aquele rapaz tinha intenções políticas de fazê-lo. Parece que já teve ligações a algum partido político, sei lá, não sei nem a sanidade dele. A justiça disse que ele não bate bem da cabeça, né? Então, qual é a lógica? É isso que eu não entendo. Ele deixou o gabinete... Por que não trocar? É uma questão de lógica de argumento, Gisele. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se ele não saía por 1 ano, por quê? Tinha sofrido uma ameaça. E agora, depois da pandemia, ele passa a sair... Não, ele sai sim, Tiago. Ele sai sim. Passou a sair mais agora ou não? Eu não consigo fazer essa avaliação. Eu vejo o presidente como um presidente, sim, que sai bastante, que conversa com as pessoas. Aliás, essa é uma característica muito peculiar do presidente. Não vejo outros governadores e prefeitos terem essa tranquilidade de saírem às ruas e conversarem com as pessoas. Você sabe que nós temos um problema. E aí, Gotino, não estou atrapalhando. Eu nem sei de quem que era a fala. Não, então, eu vou pedir, a gente está dialogando aqui. Eu vou pedir para você concluir, aí eu já passo para ela, tudo bem. Colocar o posicionamento. Desculpa, eu que interrompi. Não, imagina, de jeito nenhum. Acho que até esse dinamismo é bom, porque aí a gente vai conversando e as ideias vão surgindo. Sim. O que acontece? Acontece, Gisele, é que eu não entendo, primeiro, deflagra-se o ódio. Vou dar um exemplo. Antes da pandemia, por que o João Dória não podia sair na rua? Não sei. Foi deflagrado um ódio contra o João Dória pelo presidente da República. João Dória, que, convenhamos, não tem o meu voto, certo? Mas foi deflagrado pelo presidente da República. O Bruno Covas, que inclusive eu queria até mandar um abraço, parece que está no hospital, não o conheço. Está. Espero que faço votos para que esteja bem, que saia logo. É uma pessoa que está se esforçando com acertos e erros na Prefeitura de São Paulo. Espero que fique bem de coração mesmo. Porque isso está além da política, né? Nós estamos falando de um ser humano. Eu fico vendo, Gisele, o seguinte, deflagra-se o ódio e aí cria-se o argumento. O meu adversário político sequer pode sair na rua. É claro, vejam só o que nós vimos, as imagens que já passaram aqui no grande debate. Pessoas vestidas de militares, falando em fechamento, acampamentos em Brasília, acampamentos armados. Ok, só para equilibrar o tempo aqui, Tiago, deixa eu passar para a Gisele a partir de um ponto que você falou. O presidente não era das ruas e se tornou depois da pandemia. Você concorda com isso, Gisele?
Não concordo. O presidente e sempre foi, essa inclusive é uma característica sua de campanha. Ele fez uma campanha justamente toda baseada nesses passeios, nessas lives, nesses vídeos. Ele é uma pessoa extremamente, que gosta muito dessas tecnologias, inclusive essas lives que ele faz. Enfim, ele criou uma série de protocolos que não havia anteriormente. Ele fala bastante com a imprensa, ele é muito espontâneo, muitas vezes criticado pelo seu excesso de espontaneidade ou pelos excessos que comete nas suas falas, mas me incomoda muito essa questão da deflagração do ódio. Acho que são expressões muito duras e que tudo sempre acaba sendo responsabilidade do presidente. Então, há esse discurso que é muito repetido de que ele, então, administra pelo conflito, de que há deflagração, de que ele ataca, de que pressiona. Então, são palavras muito duras aplicadas ao presidente que acredito que neste momento, principalmente, não caibam e não podemos nos esquecer que sempre no diálogo é preciso que haja os dois lados. Então, é preciso também que todas as outras partes que precisam necessariamente dialogar com o presidente, que então venham e dialoguem. Se já se sabe que o presidente atua desta forma, que ele comete excessos de fala, que às vezes ele fala de uma forma que não é uma forma que muitas pessoas esperavam para um presidente, imaginando que ele seria uma pessoa que se transformaria e adotaria um discurso mais retórico e mais refinado depois da campanha. Então, que essas pessoas também façam o seu trabalho e desempenhem o seu papel de exercer esse diálogo. Essa constante responsabilização somente do presidente, sempre do presidente, colocando ele como essa figura que cria sempre o conflito, é que me incomoda justamente por quê? Por todos os argumentos que eu trouxe antes, que o Tiago acha que estamos na Suíça e eu gostaria muito que... Eu acho que nós não devemos nada e o Brasil poderia muito bem ser a Suíça se todos estivéssemos engajados, porque temos tudo para ser muito mais, inclusive, do que a Suíça. Hashtag Grande Debate, já tem várias participações aqui de quem assiste a CNN. Mário Gil Guimarães faz a seguinte colocação para vocês. Assistindo ao Grande Debate, me veio um questionamento aos dois debatedores. 500 dias são suficientes para julgar um governo que, em meio à pandemia, teve que alterar totalmente os rumos de governança? 500 dias são suficientes já para a gente fazer uma avaliação deste governo, né? Excelente pergunta e uma pergunta muito difícil de responder. Realmente são 500 dias divididos em pré-pandemia e pandemia. São os 430, né? E seriam uns 430. E teremos aí depois o pós-pandemia, né? Porque também precisamos ver como é que o governo vai responder e quais as medidas e como é que justamente toda essa equipe técnica envidará seus melhores esforços, trará seus conhecimentos, porque o que nos espera no pós-pandemia é justamente o que assusta e o que preocupa. Como é que vamos restabelecer, recuperar o nosso país de toda essa situação que estamos vivendo hoje. Então vamos lá, Tiago, faz de conta que nós estamos em fevereiro, a CNN não tinha nem estreado ainda, nós estamos no Grande Debate em fevereiro, não tem pandemia. A pergunta é, 400 e poucos dias do governo, qual a sua avaliação? Para a gente responder aqui ao Mário Gil Guimarães que assiste a gente. Continua, a análise seria muito simples. Seria de um governo que teria apenas um ano ainda, formado fundamentalmente por profissionais liberais. Deveria ser feita uma análise parcimoniosa sobre profissionais liberais estarem se adaptando às questões públicas. É como eu gosto de falar, até já brinquei com a Gisele fora do ar. Nós, nos nossos escritórios, se nós queremos comprar um lápis, nós vamos e compramos um lápis. No governo, no Estado, se você quer comprar um lápis, você precisa abrir uma licitação. E existe uma controladoria, e a controladoria da controladoria, e nós vamos nos perdendo dentro do que é a administração pública, que é a grande empresa do Brasil, mas uma empresa pública, que cuida de 210 milhões de pessoas, das que conhecem, né? Então, o que acontece? E do dinheiro dessas pessoas. E do dinheiro dessas pessoas. E acho que cuida até demais, viu? Cuida até demais. Nisso eu entendo bem os liberais falando de uma intervenção mínima de Estado, porque o dinheiro muitas vezes vai se esvaindo por ralos que nós não conhecemos. O que não tem nada a ver com essas possibilidades tirarem o direito dessas pessoas.
porque elas também têm o direito de serem julgadas de forma justa, de forma correta, com base na lei. Eu estaria em fevereiro aqui falando o quê? Primeiro, precisa de mais tempo para a economia decolar dentro dos critérios liberais de Paulo Guedes. Faria críticas bem firmes sobre não a simplicidade do presidente da República, sobre a falta de educação de ofender as pessoas. Faria críticas aos ataques que ele já fez e fez à época contra as minorias. Faria críticas, sim, ao aplauso sobre a ditadura, que torturou, que fez pessoas desaparecerem. Não aos militares de hoje. Respeitaria como respeito e vou respeitar sempre os militares, mas criticaria esse amor por um passado sombrio, um erro que as armadas sabem que cometeram. Então eu pego a partir daí e passo para a Gisele. Gisele, quando faz esse recorte da pandemia, quando o presidente mandou jornalistas calarem a boca, é por causa da pandemia ou ele mandaria calar a boca em qualquer circunstância? O presidente, ele é uma pessoa que fala bastante e que comete excessos, então talvez mandasse, talvez não, mas certamente é bastante duro com as palavras, principalmente quando está irritado, visivelmente ele perde a paciência. Mas, de novo, vamos analisar a gestão. Então, há uma série de críticas com relação a questões de personalidade, questões pessoais, mas com relação à gestão, sendo fiel aos 430 dias não, chutei, de governo, sim, não, mas é só para dizer que um país que foi recebido absolutamente destroçado, com uma economia cambaleante, com uma situação terrível de corrupção, macrocorrupção, microcorrupção, um país absolutamente devastado, com pessoas, com cidadãos mostrando que queriam mudança, com cidadãos mostrando que estavam absolutamente esgotados e não admitiriam mais serem tratados daquela forma, verem os seus direitos, o seu dinheiro pago com dificuldade através dos impostos, enfim, que não queriam mais aquela situação em que vivíamos antes. Então, vem o presidente da República, passa justamente o ano de 2019, fazendo uma série de mudanças, realmente uma grande dificuldade de pessoas da iniciativa privada de se adaptarem ao tempo, aos procedimentos e toda a forma de gerir, a fazer a gestão da administração pública. E então, neste ano, seria então o nosso ano de retomada, de decolada, enfim, de projetos, de mais reformas, que infelizmente ainda não aconteceu, mas espero que no pós-pandemia consigamos, então, fazendo os reajustes necessários, fazendo tentando essa costura para que retomemos, então. Tiago? Eu acho engraçado quando se fala em corrupção. Acho muito engraçado. Principalmente quando nós sabemos que nesse círculo do presidente da República, muitas pessoas estão investigadas. Acho muito interessante isso. Até porque em um ano de governo, nem o tão deflagrado, tão destroçado Partido dos Trabalhadores já tinha o nível de investigações contra si, como já tem o círculo do presidente da República. Acho muito interessante. Mas acho interessante uma outra coisa. Acho interessante o discurso sobre a corrupção no Brasil, principalmente a partir do seu fator primordial, que as pessoas começam a de fato se interessarem, que é a Operação Lava Jato. Lembre-se de uma coisa, a corrupção depende de duas pessoas, ou de dois agentes, aquele que corrompe e o que é corrompido. É a diferença entre a corrupção ativa e a passiva. Na ativa, o funcionário público pede, na passiva, ele se vende, certo? Me diga uma coisa, cadê a crítica ao empresariado que participou ativamente dessa corrupção? Silêncio. Silêncio absoluto. Mas de qual caso específico você está falando? De todos, Gotino. Todos os últimos escândalos brasileiros ocorreram grandes crimes cometidos por agentes públicos, mas com empresários. Mas e os maiores do país. E presos, sim, e ficaram. Aí é o ponto que eu sabia que você argumentaria. Quanto tempo eles ficaram presos? Tem alguns que ainda estão presos, Thiago. Quantos? A maioria. Estou falando da maioria. Vamos fazer o recorte.
o maior esquema de corrupção já descoberto no planeta Terra, que começou a investigação em 2014. Quantas pessoas estão presas? Eu estou curiosa pela sua conclusão. Porque não tem. São pouquíssimos que estão presos. A Operação Lava Jato, ela se afirma em razão do combate à corrupção. Mas o que aconteceu? A maior parte dos agentes políticos estão soltos. Tirando Eduardo Cunha e mais meia dúzia. Mas eram centenas. Os empresários também. Aí eu abro 2 pontos. Primeiro, eu até concordo com isso. Eu não acho que a prisão sirva para crimes violentos, não violentos. Acho que as punições devem ser melhores e mais úteis ao Brasil. Eu teria aplicado, se fôssemos pensar em legislação, multas astronômicas, a obrigação de fazer dessas pessoas jurídicas envolvidas, construção de escolas e hospitais. Eu não acho que você precise tirar alguém da família e de circulação. Mas vejam o dado da realidade. Começa em 2014, nós estamos em 2020, milhões, bilhões foram desviados e estão praticamente todos soltos. O rapaz... Mas uma parte desse dinheiro foi recuperada. O rapaz negro da favela está preso por um crime que ele pode ficar 5 anos preso. Essas pessoas tomariam 200 anos de prisão e estão soltos. Pergunto, vocês realmente acreditam em justiça? Vocês realmente acham que ela não é politizada no Brasil? Ok, eu ia mudar o tema, mas quero dar o espaço aqui. Gisele, quer responder? Nós precisamos ser cada vez mais rigorosos no combate à corrupção exatamente pelos dados que você traz, Tiago, e não o inverso. Achar que, porque é impossível combater a corrupção, assim como é impossível atingir a democracia plena, que devemos desqualificar a instituição ou os meios de combate. Então, se estamos insatisfeitos porque o combate não foi feito da forma adequada, então que sejam mais rígidas as penalidades, as investigações e as punições a todos, sem exceção. Aí posso fazer uma pergunta, Gisele? Claro. Você, num crime não violento, é favorável à punição mais útil ou é exclusivamente a prisão? Eu sou favorável aos dois, Tiago, a prisão e a punição útil, que seria a multa. Nesses casos de corrupção, acho que todo o dinheiro deveria ter sido devolvido e talvez não estivéssemos enfrentando a pandemia como estamos, se não estivéssemos sofrido tanto com a corrupção no passado. Não se preocupa com isso, porque perto do montante do que foi recuperado, e foi muito dinheiro que foi recuperado, nem coça, infelizmente. Mas acho que cabe um porque debate... acho que desapareceu mais dinheiro. Eu acho que a gente pode propor aqui um dia um debate só para falar de Lava Jato. Oba, eu acho que é um ótimo. assunto... Gotino, eu acho que é um assunto tão interessante. Primeiro é porque também. Nós vamos deixar para debater. Vamos deixar para debater no dia, porque senão eu queria mostrar essa imagem para vocês que o Igor Peixoto vai colocar. Pode colocar, Leandro, também, para a gente, a imagem do presidente Jair Bolsonaro junto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reuniram pela primeira vez desde que os dois romperam relações em meio à crise política e do coronavírus. Vocês estão vendo aí as imagens do encontro. Bolsonaro disse: voltamos a namorar. Maia diz que é importante manter o diálogo. Eu vou dar 1 minuto para a Gisele, 1 minuto para o Tiago para falar desse encontro. Que bom, muito positivo. O presidente, inclusive, espontâneo. O Rodrigo Maia faz aquela menção de cumprimentar com o cotovelo, que ficou característica dos cumprimentos à distância. E o presidente vem, então, abraça, sem máscara, mostra aí um sorriso e uma linguagem corporal muito aberta a essa nova fase de diálogo entre os dois. Tiago? Continua. Eu vou ser muito honesto contigo. Eu não posso falar na televisão o que eu falaria para você fora do ar. Mas isso é muito rodriguiano. Eu estou esperando, sabe o quê? O primeiro chifre desse novo namoro. Como é que é? O primeiro chifre. O primeiro chifre. É isso que eu estou esperando. Por esse namoro aí, meu amigo, esse namoro aí. Mas tudo bem, vai. Vamos para os argumentos finais, então, as considerações finais de Gisele Soares sobre tudo que foi falado hoje aqui. Na sequência, o Tiago, e na sequência tem o Live CNN com o Felipe Ciani e a Mari Palma. Vamos lá, Gisele. Falamos de muitos aspectos negativos da sociedade brasileira, especialmente do ódio, de corrupção. Então, minhas palavras finais numa sexta-feira são justamente no sentido do otimismo, da positividade, do equilíbrio. Sejamos responsáveis, assumamos as nossas responsabilidades
responsabilidades pelo voto, que na verdade se inicia pelo voto, porque depois de eleito temos esse nosso dever de cobrarmos dos políticos, de cobrarmos dos gestores que cuidem da sociedade brasileira de uma forma comprometida, de uma forma isenta, sem serem contaminados por interesses pessoais. Precisamos de gestores que sejam patrióticos, de gestores que amem o Brasil como nós amamos e que façam deste nosso Brasil muito melhor do que a Suíça. Muito bem, argumentos finais da Gisele Soares. Agora as suas considerações, Tiago Anastácio. Obrigado, Gotino. Obrigado, Gisele. Obrigada. Eu acho que a gente pode ser, sim, Gisele, maiores do que a Suíça. Eu usei, obviamente, dentro de argumentos irônicos, dentro de uma brincadeira entre nós três que somos amigos, porque é um exemplo de civilidade, onde nós sabemos que a educação impera, o respeito impera. Eu gostaria de apontar aqui, Gotino, uma coisa fundamental. Eu tenho ouvido, visto muitos ataques à minha profissão, vindos de todos os setores da sociedade, porque nós somos e sempre fomos muito mal compreendidos. Eu acho engraçado quando nós falamos de liberalismo econômico e não entendemos que o advogado de defesa é fundamentalmente a última linha de frente contra um Estado abusador. Porque gosta-se de equiparar o advogado com o cliente e o cliente culpado, enquanto nós temos muitos clientes que são inocentes. E muitos clientes que são inocentes ou porque não cometeram um crime, ou porque podem explicar o crime, ou porque o Estado não conseguiu provar dentro das regras do jogo. Nós somos, e é muito triste falar isso, dentro da figura da hierarquia católica, nós somos os padres exorcistas. Ninguém gosta de nos ter, mas quando o demônio aparece, somos nós que eles chamam. Principalmente quando as grandes violações institucionais aparecem. Napoleão queria cortar a língua de duas figuras, dos jornalistas e dos advogados. É muito interessante esse sintoma. As pessoas precisam entender qual é a nossa profissão, o porquê nós argumentamos com veemência, qual é o nosso trabalho. Eu tenho mais de 150 júris, Gotino. Eu recebi para fazer 2. O resto eu fui nomeado por juízes. Eu passei madrugadas defendendo pessoas, invariavelmente, negras, pobres, acusadas pelo Estado. Então, não é um trabalho, eu não defendo bandidos apenas. Muitos cometeram crimes, é verdade. Mas eu defendo fundamentalmente os direitos de todos. Porque quando os inimigos dos meus inimigos aparecem, somos nós que defendemos os nossos inimigos. Muito bem. Tiago, a gente está em cima porque acaba de chegar uma informação aqui. Estou encerrando o grande debate. Obrigado para vocês. O nosso grande debate é um dos assuntos mais comentados do Twitter nesse exato momento. Todas as edições do grande debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal oficial do YouTube.